surpreso, assim, com o investimento, cara. Ele falou, pô, eu sou um cara que gosto, né? Expliquei pra ele, perguntou, você trabalha com o quê? Ele, pô, eu entrei no assunto do futebol, ele ficou... Não, ele perguntou pra mim. Daí eu falei, futebol, ele ficou bem louco, assim. Ele falou, cara, tomara que dê remo. E gosta, né? Então, e ele tratou assim, cara, se não subir, não sobe mais. Porque ninguém imaginava que fizesse essa campanha. Eu concordo, seria assim uma frustração gigante, talvez, assim, claro. E nós tratamos aqui, o Atlético seria talvez a pior decepção, né? Se não conseguir o acesso, mas... Pô, se a gente pensar em tudo que fez o Remo, cara, ninguém dava essa campanha. Eu concordo com o Nivaldo, seria assim uma decepção gigantesca, né? Eu acho que frustração, talvez nem tanto decepção. Decepção porque... Frustração porque criou essa expectativa muito grande com a excelente campanha, sobretudo no retorno, né? Chega na hora H, você, né, deixa escapar, frustra. Mas se você pensar, talvez, pelo início do ano, lá atrás, de fato, poucos imaginariam, né? Mas como disse o Nicolas, repito, né? Desculpa ser repetitivo aqui, acho que todo dia a gente tá tocando nesse assunto. Mas o Nicolas falou, lá no início do ano o Remo investiu para subir. E nesse momento tá na briga para subir. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Curitiba volta a falar do Leão e do Papão. Inclusive, o que eles voltaram a mencionar é o Paysandu querendo entregar o jogo. Andou lá em Belém do Pará. O Jair falou ali dessa campanha, assim, da torcida, parte da torcida do Paysandu até para entregar o jogo, né? Tem a ver com o jogo do Remo, com a classificação do Remo. O Remo joga antes também. O Remo joga fora de casa contra o Novo Horizontino. E se o Remo ganhar o jogo, ele iguala o Curitiba na pontuação, né? Não passa por causa do número de vitórias. Aí acho que vai aumentar esse movimento aí da torcida do Paysandu pra entregar. E eu tenho acompanhado algumas páginas ali de torcedores do Paysandu que foram invadidas por torcedores do Curitiba. Tá engraçada, assim, a movimentação, né? Por exemplo, torcedores do Paysandu falando, pô, vocês vão ganhar o campeonato inteiro, vão querer ganhar agora pra ajudar o Remo. E a que eu achei mais engraçado se foi uns torcedores do Paysandu falando, fiquem tranquilos, vamos entregar o jogo. Daí os torcedores do Curitiba entram e falam, mas vocês têm que fazer gol contra, porque o nosso ataque não consegue. Os caras estão animados. É um debate legal, cara. Os caras estão animados. E tudo com uma boa dose de realidade, né? Vai querer ganhar logo agora, pô. No caso do Paysandu é um humor negro, né? Porque nem se usa mais essa expressão, né? Desculpa, assim, um humor mais sarcástico, assim, né? Porque estão rebaixados, tem que rir da própria desgraça. Aí o Curitiba tá mais tranquilo pra fazer piada. Galera, e mais, a gente vai ouvir a imprensa de Goiânia secando o clube do Remo. Inclusive, mais uma vez falando que o Remo tem que vencer 2 e empatar 1, senão não sobe. Falei esses dias, não sei se o Nivaldo e o Jean pensam assim, pra mim o Remo precisa de 7 pontos, certo? Pra conseguir o seu acesso, porque o Remo tem no critério de desempate um número de vitórias pequeno. Se o Novo Horizontino vencer o Remo nessa próxima rodada, o Novo Horizontino vai para 59. Lógico que a gente está imaginando que o Goiás vencendo os seus 3 jogos. O Goiás vencendo o Cuiabá, ele vai para 58. E aí o Goiás já passa o Remo. Com 58, se o Goiás chegar a 58, o Remo perder pro Novo Horizontino, o Goiás já passa no critério de desempate. Depois o Remo joga em casa e chega na última rodada. Ele joga fora de novo. Com o Avaí. Ele joga com o Avaí fora. O Remo tem 2 jogos fora de casa. Perfeito. E aí o Goiás tem mais uma oportunidade do confronto direto com o Novo Horizontino na Serrinha. Automaticamente, se o Goiás vencer nessa rodada e o Remo perder, o Goiás já passa o Remo no critério de desempate. Vencendo o Novo Horizontino na penúltima rodada, ele já passa também o Novo Horizontino. Então aí vai depender do que o Remo vai fazer diante do Avaí para o Remo chegar vivo ou não na última rodada. Então eu vejo que a situação é essa. E lógico, o Criciúma para mim precisa de um tropeço. Um tropeço é o quê? Um empate. O Jean... A gente vai ver tudo isso, vai ver eles secando o Remo, não só a imprensa de Goiás, como a de Curitiba. Mas antes do vídeo já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte. É importante o torcedor do Fenômeno Azul, o torcedor do Paysandu, vocês curtirem o vídeo, que é para chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol paraense. Depois, galera, bora se inscrever e ativar o sino de notificações. Assim, quando eu postar o vídeo, o YouTube vai avisar você, beleza? Pix na tela, doe aqui R$5, a gente precisa da ajuda de vocês. Curte, comenta, você acredita na vitória do Leão lá? E o Paysandu, galera, tem que entregar o jogo? E o principal, bora pro vídeo. Trouxe muito bem aí, hoje a diferença é de 7 se o Novo Horizontino ganhar, ele vai para 59. O Goiás não passa o Novo Horizontino nessa rodada, mas aí tem um confronto direto. No confronto aí, passaria. O Goiás vencendo, lógico, o Goiás vencendo do Cuiabá, ele vai para 58, ele empata com o Remo, caso o Remo perca
pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai pra 59. Ou seja, o Goiás fica 1 ponto no Novo Horizontino, Nivaldo. E aí tem na penúltima rodada o confronto na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino. Tem uma vantagem em relação à equipe paulista, porque o Novo Horizontino, de todas as equipes da parte de cima da tabela, é o que menos tem vitória. Mesmo tendo mais pontos que o Goiás, ele tem menos vitórias que o Goiás. Então, no primeiro confronto direto, seria interessante pro Goiás. O Novo Horizontino hoje tem 14 vitórias. O Goiás tem 15. O Goiás tem 15, o Remo também tem 15. Mas aí o Goiás vencendo e o Remo perdendo, ele já passa. O Goiás vai pra 16, o Remo fica com 15. Eu acho que o raciocínio do Thiago é melhor. Pelo seguinte... dentro desse raciocínio seu, Tim, obrigatoriamente o Goiás tem que ganhar do Remo lá em Belém, certo? E o Novo Horizontino enfrenta o CRB, que não almeja mais nada, e isso vai ser lá em São Paulo. Mas a minha decisão do Goiás com o Novo Horizontino é aqui. Mas ele precisaria ainda do jogo do Remo. Pra mim, de qualquer jeito, ele precisa das 3 vitórias. Entenda talvez com 7 pontos. Entenda que se o Novo Horizontino ganhar... Novo Horizontino ganhar e o Goiás ganhar, dentro desse raciocínio seu, o Novo Horizontino vai ter 1 ponto a mais. Isso, na penúltima rodada, na hora do confronto direto na Serrinha. E com o time morto, né? Agora, assim, eu não consigo ver o Goiás subindo, fazendo 7 pontos. Porque ele vai chegar a 62. Eu não consigo ver. Pode acontecer? Lógico que pode. O campeonato tá muito equilibrado, tá tendo muitos tropeços aí desses times da parte de cima da tabela. Tanto que nessa última rodada, só o Goiás perdeu. Quem estava no G4, porque o Atlético Paranaense entra no G4 porque ele ganha do Goiás, né? Mas o Cuiabá empatou, Remo empatou com a Chapecoense, o próprio Criciúma que tá brigando empatou, o Novo Horizontino também. Então, assim, tá muito equilibrado, mas eu vejo que os 7 pontos pro Goiás, neste momento, eu não acredito que seja suficiente. Eu vou contar uma coisa pros senhores aqui, o Gelopes pediu a palavra também, deixa eu só mandar um abraço aqui pra... Pessoal, vocês viram aí mais uma vez eles secando o clube do Remo, né? Falando que o Goiás precisa vencer os 3 jogos e que o Remo, se vencer só 2, não sobe. Agora a gente vai ver a outra imprensa, a imprensa de Curitiba, também secando o Remo, inclusive falando lá da história do Paysandu. O Nicolas lembrou dessa campanha aí que tá rolando lá em Belém, né? Só a derrota interessa. É o nome da campanha da torcida do Paysandu contra o Curitiba. Corrente pra trás, né? Corrente pra trás. Corrente pra trás. Corrente contra a vitória. Pra não ajudar o Remo, pô. É isso. Deu exemplo ontem aqui. Imagina se fosse aqui. Ia ser a mesma coisa. É uma maneira da torcida do Paysandu sair comemorando no final. Ia ser a mesma coisa. Se o Atlético já não tem mais nada a ver com o campeonato e ele ganhar um jogo ajudaria o Curitiba, a torcida também não ia querer. É isso mesmo. É assim que funciona a rivalidade. E a rivalidade Repá lá em Belém é muito, muito grande. Daqui a pouco... Por mais que esses números sejam bons, Curitiba obteve 6 resultados positivos sem 6, né? Sem o Ronier. Mas quem abre mão dele? Nem o Mozart, nem eu, nem ninguém vai abrir mão de um melhor atacante que o Curitiba tem. Então, por isso é que eu digo, ele vai fazer falta. De alguma maneira, ele vai fazer falta. É que o jogo contra o Paysandu é um jogo que talvez o Curitiba encontre mais espaços para jogar do que nos jogos anteriores fora de casa. E tá até havendo um movimento lá pela torcida do Paysandu para entregar o jogo, talvez aí por conta do adversário, né, que é o do rival, que é o Remo, né? E tá tendo uma campanha lá, tem que entregar essas coisas. Eu não sei de que maneira vai acontecer o jogo, se os caras vão entregar ou não. O comentário não é esse, mas o comentário é que vai pegar um time rebaixado, desanimado, que a própria torcida tá contra, tá pedindo para entregar o jogo. Então, esse ambiente, esse cenário que o Curitiba vai encontrar em Belém do Pará, é todo ele favorável para ganhar o jogo e confirmar o acesso. Mas que o Ronier vai fazer falta, isso é lógico, é claro. Tomara que a escolha do Mozart recaia sobre o menos ruim. Pessoal, a gente viu mais uma vez a imprensa de Curitiba aí voltar a falar sobre o Paysandu entregar o jogo. Agora a gente vai voltar para a imprensa de Goiânia. Eles secam na cara de pau. Te liga aí. Pegão, pra dar adeus, pra mim, é só os times que estão um pouco mais embaixo aí, né? Pra mim tem 7 times brigando ainda, né? O Goiás, nesse momento, 7º colocado. Abaixo dele eu já não acredito. CRB, Avaí, esses times pra mim já estão fora da disputa, inclusive o próprio Cuiabá. E pra dar adeus, pra mim só tem 2 times que se perderem dão adeus. O Goiás e o Criciúma. Como eu não acredito que esses 2 perderão, porque eu tô confiante que o Goiás vai conseguir trazer um bom resultado, uma vitória lá da cidade de Cuiabá,
por mais que é difícil o jogo, não pela condição do Cuiabá, pela situação, a gente sabe que envolve a questão de dinheiro, parte de mala branca ali para a equipe do Goiás, só que o Goiás precisa dar uma resposta pro seu torcedor e tem jogado melhor fora de casa do que em casa, então eu ainda acredito que o Goiás amanhã à noite vai conseguir vencer a equipe do Cuiabá, mesmo esse jogo sendo fora de casa. E o próprio Criciúma do domingo, para mim o Criciúma muito favorito diante do Atlético Goianiense, justamente por isso também. O Criciúma é um time forte, um time que vem bem na competição, não é à toa que tá brigando pelo acesso, e o Atlético Goianiense já não disputando mais nada, e fora de casa, fora de Goiânia, o Atlético Goianiense também não mostrou qualidade. Então não acredito que ninguém vai dar adeus, não. Esse confronto Novo Horizontino e Remo, ele chama atenção. Quem perder pode ficar numa situação complicada. Não quer dizer que vai dar adeus à possibilidade de acesso. Para mim, fica numa situação muito complicada. Coritiba, para mim, vai subir. Chapecoense, para mim, vai subir, independente desse jogo, mas para mim é muito favorito para vencer o América Mineiro. O Atlético Paranaense, da mesma forma, para mim é muito favorito para vencer a equipe do Volta Redonda. Lógico, se o Atlético Paranaense tropeçar, fica também numa situação muito complicada. Por mais que não dê adeus. Para mim, não dá adeus se ele tropeçar, mas não acredito nesse tropeço. Galera, a gente viu ele comentando aí mais uma vez que se o Remo perder, o Remo praticamente dá adeus à Série B, fica difícil para ele. Agora a gente vai deixar vocês com o último vídeo. Peço que deixe o like, né? Curte, comenta, se inscreva-se aí. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Só os jogos que valem que alguma coisa. Cuiabá e Goiás amanhã 9h30, transmissão total do Futebol das Feras. Sábado também com transmissão do Futebol Band News tem Novo Horizontino e Remo. 4 da tarde, estádio Jorge Ismael de Biasi. É um confronto diretaço, Novo Horizontino vencendo. Vai passar a equipe remista. Tem Atlético Paranaense contra o Volta Redonda, sábado também às 6h30. Outro jogo que vale bastante, o Atlético Paranaense vencendo a partida. Vai às 59 e se aproxima muito do acesso. Temos o jogo também da equipe do Criciúma contra o Atlético domingo, 5 da tarde. Outro jogo que vale demais para o Criciúma, né? Teremos ainda Paysandu e Coritiba. Coritiba vencendo matematicamente estará na Série A da próxima temporada. Chapecoense e América Mineiro, segunda-feira, 7 da noite. Outro jogo que vale demais também. Olha a classificação da segundona. Classificação da Série B, aí na tela do canal do YouTube. Coritiba tem 61 pontos, muito perto do acesso. Chapecoense na segunda posição com 58, a 2 vitórias do acesso. Remo também a 2 vitórias da Série A. O Atlético Paranaense com 56. O Novo Horizontino nas imediações com 56. Criciúma sexto.